Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Relações Humanas e Ética. Eu sou o professor Vanderlei e nós vamos agora iniciar a nossa disciplina com o tema 1, onde nós vamos falar da inteligência emocional e a comunicação. Os meus contatos aqui permanecem os mesmos, caso vocês precisem entrar em contato comigo. E nós vamos começar falando qual que é o objetivo de nós estudarmos relações humanas e ética. Todo profissional, toda função, ela exige que nós tenhamos aí ética, correto? E também a maioria das profissões, se não todas, nós teremos relações humanas, né? Em qualquer profissão, praticamente, nós teremos relações humanas aí. Então é fundamental que nós aprendamos ou aprendemos um pouquinho a respeito disso para que nós sejamos bons profissionais, para que nós sejamos melhores profissionais e para que nós possamos aumentar o nível aí da nossa profissão, de nós mesmos como profissionais. Então, a disciplina ela tem como finalidade preparar vocês para o atendimento humanitário, com pacientes ou com seus colaboradores, seus superiores, em qualquer situação que seja. Então, nós vamos aí esclarecer alguns conceitos a respeito da ética, a respeito da inteligência emocional, aí já envolve algumas relações psicológicas. Então, para que a gente possa desenvolver melhor aí as nossas atividades no dia a dia profissional. Então é importante nós falarmos um pouquinho a respeito das relações humanas e éticas, tá? Primeiro eu quero começar falando a respeito da inteligência emocional. E aí a gente vai falar 5 áreas do comportamento humano para que a gente possa entender o que é a inteligência emocional. E aí a primeira área do comportamento humano, para que a gente entenda a inteligência emocional, é a habilidade intrapessoal, desculpe. A habilidade intrapessoal, ela é aquela habilidade que eu consigo me relacionar comigo mesmo. Então, eu consigo reconhecer os meus sentimentos enquanto ele está ocorrendo, e aí eu tenho o autoconhecimento emocional. Então, eu consigo se relacionar comigo mesmo, ter um certo equilíbrio com as minhas relações ali, os meus sentimentos, as minhas emoções, e eu tenho o autoconhecimento emocional. Então, eu me conheço, eu consigo dosar ali o momento certo que eu vou expor as minhas opiniões, expor os meus sentimentos, expor as minhas atitudes no ambiente profissional. Então, a primeira área que nós precisamos ter para a inteligência emocional é a habilidade intrapessoal. E aí a segunda área que abrange a inteligência emocional aí, quando nós falamos do comportamento humano, é administrar. Como administrar? É eu ser capaz de adequar a energia da minha emoção para entrar em conformidade com o momento. Então, é aquela questão de eu conseguir administrar as minhas emoções, administrar as minhas atitudes. Então, para que eu tenha inteligência emocional, eu consigo e eu preciso administrar a minha própria saúde mental, digamos assim. E aí, a terceira área que abrange aí o comportamento humano para a inteligência emocional é motivar a si próprio. Então, a habilidade aí de conter emoções e reter aqueles impulsos para alcançar os objetivos e manter confiante e otimista, mesmo frente a situações adversas. Então, poxa, nós temos aí nas relações de trabalho, nós sabemos que acordamos por hora motivados, felizes, mas também acordamos por hora desmotivados, tristes, com alguma situação pessoal, as relações familiares. Nós sabemos como que é o nosso dia a dia. E aí, o que eu preciso ter para que eu tenha inteligência emocional? Eu preciso se motivar.
Eu preciso estar motivado. Então, eu vou conter ali as minhas emoções, eu vou reter os meus impulsos para que, de repente, poxa, eu não exploda ali no meu dia de trabalho, porque eu tive um dia difícil, eu tive um dia de cão, e aí eu vou explodir. Não, eu vou me motivar para que eu se mantenha aqui no meu trabalho, tenha sanidade mental aqui, eu consiga controlar a primeira habilidade, que é a intrapessoal, que é se relacionar comigo mesmo. Eu vou conseguir a segunda, que é administrar as minhas emoções, as minhas situações, e eu vou conseguir se motivar. Então, essa é a terceira área que abrange o comportamento humano para a inteligência emocional. A quarta área é a habilidade interpessoal. Nós vimos a primeira, que é a intrapessoal, que é se relacionar consigo mesmo, e aí nós temos a interpessoal, que é aquela habilidade de nós se relacionar com os outros, com as outras pessoas. Então, é aquela questão da gente reconhecer as emoções do outro, é aquela questão de ter empatia com a outra pessoa. E aí a gente vê quando fala de empatia, vem aí de você calçar os sapatos, né, do outro, por isso que fala empatia, calçar os sapatos. Então é você tentar como que seriam os passos dessa pessoa, se colocar no lugar dessa outra pessoa. Porque quando nós temos essa capacidade de ter essa relação interpessoal, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia pelo outro, e aí permitir ter um relacionamento mais eficaz com o outro, nós conseguimos aí ser pessoas melhores, conseguir entender as relações de trabalho de uma maneira melhor. Poxa, de repente o seu profissional, o seu amigo ali de profissão, né, ele não está num dia legal, e aí ele te responde um pouco mais áspero, e você pega, eu vou rebater, vou retrucar, mas poxa, faça essa avaliação. Poxa, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com esta pessoa? De você se colocar no lugar dela, tá? Então essa é mais uma área que abrange a questão da inteligência emocional. E aí, por último, nós temos a questão de manejar os relacionamentos. Então, é você ter a direção aí do estado de humor de uma pessoa, de uma pessoa que passa para outra. Então, é aquela questão de você motivar o ambiente, sabe? De você manejar o relacionamento, é a questão de você mediar conflitos. Então você tem as relações de trabalho e você é uma pessoa que no seu trabalho você fala, poxa, aqui não está um ambiente tão legal, vamos deixar um ambiente mais agradável, sei lá, conversando um pouco mais, motivando, alegrando, não deixar aquele ambiente engessado, aquele ambiente pesado, é você manejar os relacionamentos, é você mediar os conflitos aí, deixar um clima de bom humor. Aí você fala, poxa, professor, então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é você conhecer a si mesmo, ter o seu autocontrole e também conhecer as outras pessoas no sentido de colocar-se no lugar delas para que você possa administrar da melhor forma os relacionamentos no ambiente de trabalho. Aí você fala, poxa, professor, eu não tenho nenhuma dessas habilidades, eu não consigo me controlar, se a pessoa pisar no meu calo eu falo mesmo, eu não consigo administrar as minhas emoções, eu não consigo se motivar, eu não consigo interagir com os outros, por mim, por menos eu não quero motivar nenhum ambiente. Poxa, então eu não tenho inteligência emocional? Infelizmente eu vou falar que não. Mas é possível que a gente, pelo menos, possa praticar um pouquinho desse comportamento. Porque as empresas hoje em dia, elas estão procurando profissionais, e aí eu falo profissionais de todas as áreas, não é só de uma área.
de todas as áreas, de qualquer função, ela está procurando profissionais que tenham inteligência emocional, que saiba motivar o ambiente de trabalho, que saiba conseguir se motivar em meio às dificuldades, e ainda mais as dificuldades que nós estamos enfrentando no país, nas relações profissionais, uma pessoa que consegue ter o autoconhecimento emocional, o autocontrole emocional. Então, as empresas elas estão procurando profissionais assim. Aí você fala, poxa, meu chefe não tem nada disso. Nós sabemos que líderes e chefes carrascos que são autoritários, que são opressores, mas as empresas elas estão começando a mudar essa visão e procurar pessoas inteligentes que tenham inteligência emocional. De repente você pode se destacar na sua relação de trabalho se você tem a inteligência emocional, se você consegue ter o autoconhecimento emocional, controlar as suas emoções e conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. Você consegue crescer dentro da empresa. As empresas estão procurando líderes, profissionais a nível de coordenação, a nível de gestão, que tenha inteligência emocional. Então você pode se destacar aí, tá? E aí eu falo de qualquer área de atuação profissional. Muito bem. E aí a gente tem que ver que nós teremos nas relações de trabalho, nós vamos lidar com as pessoas. E aí qualquer empresa, ela procura pessoas desta forma, como eu falei. E aí nós temos que entender que as pessoas são prioridades, né, em qualquer empresa. E aí o mais importante até do que conhecer o próprio negócio. E aí nós vamos ver que existem dois passos que podem tornar a caminhada mais proveitosa para que você consiga lidar com as pessoas aí no seu ambiente de trabalho, nas relações de trabalho. Porque às vezes não precisa só conhecer, eu conheço da minha função específica, eu sei a minha função, então de repente eu consigo aplicar as injeções da maneira correta, fazer a dosagem correta, o cálculo correto de um medicamento, ou eu consigo tirar uma radiografia, eu consigo... Eu conheço a minha área de atuação, mas você não sabe lidar com as pessoas. Aí vai ficar difícil você se manter na sua relação de trabalho, no seu emprego, né? E aí o primeiro passo é você se informar por meio de livros e cursos sobre o funcionamento do nosso do nosso psicológico, e aí nós entender um pouquinho como é que funciona o nosso comportamento. Aí você fala, poxa, eu não tenho dinheiro para isso, professor, mas nós vemos aí que nós temos diversos artigos, nós temos cursos gratuitos que falam sobre a inteligência emocional, nós temos aí livros, e eu tenho um livro muito bom que eu recomendo para todos vocês, que é o livro do Daniel Goleman. É esse livro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. É a inteligência emocional, tá? Inteligência emocional do Daniel Goleman. Esse livro aqui, ele é muito bom para que a gente possa entender aí a respeito das relações do da inteligência emocional. Então é um livro que você consegue encontrar na internet mesmo, em PDF, gratuito. Eu tenho esse livro em PDF também, eu já li, é um livro muito bom. Se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá? E é um livro que vai fazer a gente entender a respeito deste assunto que nós estamos falando, tá? Então você vê que nós temos aí uma safra de informações para que a gente possa aumentar o nível da nossa inteligência emocional, aumentar o nível aí de nós nos conhecermos a si mesmo, tá? E lidar com as pessoas. E aí o segundo passo
é reconhecer como funciona o nosso aparelho psíquico. Então, entender por que falamos ou deixamos de falar certas coisas, por que nós temos medo, porque às vezes quando nós devemos nos controlar, nós não nos controlamos. Então, nós temos esse autoconhecimento. Então, nós temos aí a internet para nos ajudar, nós temos as nossas aulas, livros, como eu mencionei aqui, artigos. É nós buscarmos isso. Porque hoje em dia o que impera é você ter inteligência emocional para trabalhar na sua área de atuação e, como eu venho batendo na mesma tecla, em qualquer área de atuação, tá? E aí, pessoal, tem uma frase aqui que é muito legal que eu quero deixar para vocês, que é de Charles Reid. Ele fala a respeito aí um pouquinho, que ele fala: semeie um ato e você colhe um hábito. Semeie um hábito e você colhe um caráter. Semeie um caráter e você colhe um destino. Então, vamos semear aí as nossas atitudes, vamos semear o hábito de buscar, de estudarmos, o hábito de termos um caráter de estudante, de bons profissionais, porque nós vamos ter um destino muito eficaz a trilharmos, a percorrermos, se nós buscarmos aí a nossa inteligência emocional, tá bom? E aí, falando um pouquinho a respeito disso, eu quero deixar aí para a gente falar a respeito da sensação e da percepção. E aí, quando nós falamos de sensação e percepção, nós temos perguntas distintas que podem ser feitas sobre essas questões. Então, é aquela questão do nosso cinco sentidos, das sensações e percepções, sabe? É a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, tá? E aí, depois nós temos uma outra situação que nós temos aí a gravidade. Então, nós temos 5 sentidos e nós temos a questão da gravidade que está ligada à sensação de equilíbrio, de nós conseguirmos nos equilibrarmos para que a gente não exploda aí diante da nossa vida profissional, tá? Mas a questão da sensação e da percepção é nós percebermos o que nós sentimos. Então, para percebermos o mundo ao redor, nós temos que nos valer dos nossos sistemas sensoriais. Então, muitas vezes nós conseguimos identificar, poxa, aquela pessoa, o meu colega de trabalho, só de eu olhar para ele ou eu olhar para aquela pessoa, eu já sei que ela não está bem, só pelo tom de voz dela, só pelo toque ali, eu consigo sentir que a situação não está indo tão bem. Então, isso também está ligado aí à questão de nós nos relacionarmos no nosso dia a dia, tá? E termos o equilíbrio das nossas sensações aí e o controle. Então, em termos gerais, nós vemos que a sensação e percepção aí é a forma de nós vermos como o mundo funciona à nossa volta, né? Como que nós temos aí conduzido a nossa vida profissional. Então, a sensação e percepção está ligada a isso também. Muito bem, continuando falando de sensação e percepção, para a realização do fenômeno da sensação, são necessárias 3 condições fundamentais, sendo uma de natureza física, a outra natureza fisiológica e a outra natureza psicológica. Então, pessoal, nós temos aí, para a realização da sensação, nós temos 3 condições: natureza física, natureza fisiológica e a natureza psicológica. E aí, ligado a isso, nós temos aí a excitação, que é a ação excitante ou agente provocador sobre o órgão sensorial. Então, os excitantes eles podem ser mecânicos, né? Tomar um choque, uma picada, nós teremos as sensações. Eles podem ser físicos, que está relacionado à luz, o som, o calor e a eletricidade, ou químicos, que são substâncias cáusticas e irritantes aí. Aí, ligado ao fenômeno da sensação, nós temos a impressão, que são as modificações orgânicas que se processam nos órgãos sensoriais, né? E a sensação, que é a própria sensação, que é o estado de consciência resultante dos processos anteriores aí
que eu falei, mencionei aqui, listei. E as sensações aí agora, elas podem ser classificadas em sensações internas, em sensações motoras e em sensações externas. Então, nós temos as sensações externas, que é a questão das sensações sinestésicas que acontecem no interior do organismo, as sensações motoras aí, que está ligada ao equilíbrio ou ao movimento, e a sensação externa, que está ligada às sensações táteis, sensações térmicas de calor ou frio, e aí por aí vai, nós temos listada aqui que eu deixei para vocês no PowerPoint aqui, tá? Muito bem, falamos um pouquinho aí de sensação e percepção, da importância de nós termos também isso aguçado em nós, para nós percebermos a questão do ambiente do nosso trabalho, e como profissionais aí, um exemplo aí, profissionais da saúde, é importantíssimo você estar aguçado com essa questão, para que você entenda melhor a questão do paciente, a questão de como você vai ter essa relação humanitária com as pessoas, seja na sua profissão que for, você precisa ter essas sensações aguçadas aí para que você entenda o ambiente à sua volta, tá? E aí a motivação, que é algo fundamental, né? Que nós precisamos aí nos motivarmos, nós precisamos ter determinados objetivos. Então, nós temos aí a motivação, que ela pode ser estimulada por necessidades internas ou externas, ligadas à questão aí fisiológica ou psicológica. Então, nós temos que ter a motivação. Nas relações de trabalho, todos os dias precisamos estar motivados, né? Eu acho que eu não preciso nem se estender muito a respeito da motivação, porque nós, como brasileiros, aí precisamos estar motivados todos os dias, né? Porque todos os dias temos que matar aí, lidar com o leão, como nós falamos aí na questão da palavra aí, tá? Então, temos que matar o leão estudando, passando por cima das dificuldades, questão financeira, questão profissional, questão familiar. Então, todos os dias nós precisamos estar motivados aí para que a gente possa vencer na nossa carreira profissional, tá? Muito bem, pessoal. Agora eu quero falar um pouquinho, rapidamente, da questão da comunicação. Não importa, não adianta eu ter apenas a inteligência emocional, tá? E eu não conseguir se comunicar com o meu colega de trabalho, se comunicar com os meus clientes, não adianta nada. Então eu separei para nós aqui dois tipos de comunicação que nós temos, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, nós sabemos que nós temos vários canais de comunicação aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tá? Mas nós precisamos interpretar bem aí o que é a linguagem verbal, que a linguagem verbal está relacionada às palavras e mais como que você recebe essa comunicação, tá? E como as pessoas ouvem você. Então, você precisa ter uma boa linguagem verbal, falar de uma maneira clara para as pessoas, interpretar também faz bem, porque de repente alguém falou com você e você não conseguiu interpretar direito o que ela disse, você acha que a pessoa foi grossa e a pessoa não foi, você às vezes falou em um tom grosseiro e não percebeu, então você precisa ter uma boa linguagem verbal na sua comunicação no seu dia a dia de trabalho. E a linguagem não verbal, que está relacionada aí à questão do corpo. Nós sabemos que o nosso corpo fala, então a maneira de nós nos comportarmos, a nossa postura, os nossos gestos, o olhar, a entonação da voz, então são elementos importantes para a comunicação. Então a linguagem não verbal, nós sabemos que o nosso corpo fala. E aí tem a questão de e-mails, de mensagens, que nós sabemos que são comunicações não verbais, e aí você tem que ser claro e
ter uma comunicação clara e objetiva aí nas relações de trabalho, tá? E aí, falando um pouquinho do trabalho em equipe, nós sabemos que vamos nos relacionar com outras pessoas, com outras equipes, nós teremos aí profissionais de outras áreas que vamos interagir com eles, nós vamos ter que solucionar problemas juntos e nós precisamos trabalhar com outras pessoas, tá? De repente nós temos dificuldades, você fala, poxa, eu tenho dificuldade de trabalhar com pessoas, mas nós vamos ter que trabalhar com pessoas, nós teremos equipes de trabalho aí, e nós precisamos entender um pouquinho a respeito disso. E aí eu separei para vocês 3 equipes de trabalho que nós temos. Nós temos as equipes transdisciplinares, que é aquela que está ligada ao trabalho coletivo, que compartilha conceitos, teorias e abordagens para tratar de problemas em comum. Nós temos as equipes interdisciplinares, que há o nível de associação entre as disciplinas, onde a cooperação entre elas provoca intercâmbios reais, tá? Trazendo aí o enriquecimento mútuo. E as equipes multidisciplinares, que nesse caso as várias disciplinas, os diversos profissionais trocam ideias e informações sobre sua prática, debatem pontos de vista e complementam o entendimento sobre o problema em questão. Tá bom, mas o que é tudo isso, né? Só ler por si só não adianta. Para que a gente entenda esses 3 tipos de equipes, nós temos as transdisciplinares, interdisciplinares e multidisciplinares. Vamos ter um exemplo aqui, um hospital, tá? Eu coloquei o hospital, mas é um pouquinho difícil, mas vai servir aí como exemplo, para a gente entender esses 3 tipos de equipes. Nós temos um hospital, e aí nós sabemos que no hospital nós temos o pessoal aí, de radiologia, de informática, de enfermagem, nós temos a equipe de anestesistas, de médicos, e aí nós vamos entender o que são as equipes multidisciplinares. Então, as equipes multidisciplinares, as equipes elas não vão se relacionar. Então, a equipe médica só com a equipe médica vão fazer o seu trabalho, a equipe de enfermagem, só a equipe de enfermagem vai trabalhar entre si, a equipe de farmácia vai trabalhar só entre eles aí, e aí eles não vão se relacionar entre si. Então, eles vão resolver os problemas do hospital, as situações do hospital, mas, de certa forma, não vão se relacionar entre si. Então, são equipes multidisciplinares. Então, eles vão ter ali o seu trabalho, mas, de certa forma, eles não vão se relacionar, né? Eles vão estar ali entre eles praticamente. Eles podem até se relacionar um pouquinho, mas na prática em si eles vão trabalhar entre eles. Aí depois nós temos as equipes interdisciplinares. Então as equipes interdisciplinares, aí elas já começam a se relacionar. Então, um exemplo, ela trabalha em prol do paciente. Então, temos a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de radiologia, a equipe da farmácia, e aí eles vão ser interdisciplinares. Eles vão resolver os problemas e eles vão até meio que se relacionarem aí, vão ter um intercâmbio entre eles. E as equipes transdisciplinares são aquelas equipes que trabalham todos juntos. Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe da farmácia, todos eles estão trabalhando definitivamente em prol do paciente ali. Então, são equipes que vão se relacionar, todos vão se relacionar ali, os médicos, os enfermeiros. Eu sei que na prática talvez não seja assim, ou seja, mas vão se relacionar em prol do paciente. Então, essas são equipes transdisciplinares. Aí você pensa, poxa, eu vou ter que trabalhar em equipe. Talvez eu não vou trabalhar só na minha equipe ali de farmácia, mas eu vou ter que me relacionar com os médicos, vou ter que me relacionar com a equipe de radiologia e de enfermagem e nós vamos estar sempre juntos ali. Então é importante que você consiga trabalhar em equipe.
Trabalhar em equipe é fundamental porque nós temos que se relacionar com as pessoas. E aí a gente vê que é difícil. A gente vê que é um trabalho que a gente não consegue muitas vezes praticar, porque nós temos profissionais que pensam de outra forma, nós temos equipes de trabalho que são mais incisivas ali, são mais, de certa forma, mais pavio curto, mas nós temos que ter aí a inteligência emocional, saber nos comunicar para que nós possamos trabalhar em equipe. Tá, pessoal? Então, eu separei para vocês nessa primeira aula aí da inteligência emocional e da comunicação para nós vermos como que nós vamos fazer no nosso dia a dia de trabalho. Então, como resumo, é fundamental ter inteligência emocional e uma boa comunicação no ambiente profissional para que assim nós tenhamos um ambiente de trabalho saudável, colaborativo e produtivo. Então, isso que é fundamental. É para isso que nós temos que ter inteligência emocional e uma boa comunicação, para que o nosso trabalho possa fluir de uma maneira melhor. Nós temos sim nossos erros, os nossos defeitos, mas lembre-se, inteligência emocional é o que as empresas estão buscando hoje. Pessoas que têm inteligência emocional, que saibam se relacionar consigo mesmas e com as outras pessoas e que tenha uma boa comunicação no ambiente de trabalho, que saiba trabalhar em grupo. Tá bom? É isso que eu tenho para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, é só me procurar. Agora, no final da aula, eu vou deixar a atividade, que são essas questões aqui. Tá? São 5 questões que vocês precisam responder. A primeira questão é o que você entende como inteligência emocional. A segunda é qual é a importância da comunicação. A terceira é qual é a importância da sensação e percepção para o bom andamento no ambiente de trabalho. A terceira, de acordo com a aula assistida, cite e explique os tipos de ambiente de trabalho de equipe. Desculpa, a quarta questão é, de acordo com a aula assistida, cite e explique os tipos de ambiente de trabalho em equipe. E a última, você se considera uma pessoa que possui inteligência emocional? Justifique a sua resposta, tá? Nós falamos bastante a respeito de inteligência emocional, e aí eu quero saber se você se considera uma pessoa que tem inteligência emocional. Se sim, por quê? Se não, por que também? E aí você vai explicar, tá bom? Tem essas 5 questões, lembrando que vale nota essa atividade, então façam, e também vai contabilizar como presença para vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.